Graça e paz, irmãos, podemos assentar. Aleluias. Graças a Deus por todas as coisas, né? Antes de mais nada, eu quero parabenizar todas as iniciativas de trabalhos que ocorrem aqui na igreja. O irmão Carlos, trabalho de missões, né? O Serginho, iniciativa do Bazar Missionário. Trabalho, eu tenho certeza que será bênção. No final do mês, aí tem um trabalho na rua, vai ser uma bênção, eu tenho certeza absoluta também. E cabe a nós, né, estarmos realmente orando por todos os trabalhos da igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel, pela oportunidade que me concede. Eu sempre tenho isso no meu coração, de ser grato pelos que nos antecedem, né? Então, eu só estou aqui primeiro porque Jesus me concedeu a oportunidade e tocou no coração dele para que hoje eu pudesse ministrar a palavra do nosso Deus. Eu sempre tenho essa preocupação de temer e tremer diante do altar de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida. E olha que privilégio de poder ser canal de Deus para as vossas vidas nessa noite. Então, ai de mim se confiar, né, no meu próprio eu. Então, eu entrego neste momento a minha vida diante do Senhor para que Ele possa me usar da melhor forma possível, né? Eu procuro ser objetivo nas minhas colocações, então isso não vai ser diferente, eu vou ser objetivo nas minhas colocações, para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os sentidos, tá bom? Pai, eu quero te agradecer e te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus, que esta palavra venha encher os nossos corações de vida, de alegria, que o Senhor fale conosco nesta noite, porque eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está presente no nosso meio, e que a honra, que a glória, que o louvor seja tudo para o Senhor. Pai, usa o teu servo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. A revelação de Jesus em nosso caminho. É o tema que eu dei para essa palavra. A revelação de Jesus em nosso caminho. Parece até algo meio que óbvio, né? Meio lógico. Mas vamos entender. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém, até aí. Queridos, nós temos aqui uma palavra, depois da morte de Jesus e depois da sua ressurreição. É fato que os discípulos ali, eles ainda não tinham entendido claramente quais eram as palavras de Jesus com relação à ressurreição. As mulheres que foram para embalsamar o corpo de Jesus, foram, de fato, tiveram uma visão de anjos, comunicaram aos discípulos, Pedro correu, João correu, viram, na verdade, ali, que não estava o corpo de Jesus. Mas nem todos tiveram essa experiência. E a frustração, o abatimento, subiu ao coração da grande maioria daqueles que seguiam Jesus. Porque tudo estava centralizado na vida de Jesus. Você imagina uma pessoa que você tanto admira, você imagina uma pessoa que você tem o maior prazer de seguir, você imagina uma pessoa que você tem prazer de ouvir as suas palavras, tem prazer de estar com ele, tem prazer de ouvir os seus ensinamentos e colocar em prática os seus ensinamentos. De repente, essa pessoa, por mais que tivesse alertado, por mais que tivesse avisado da sua morte, mas de repente, essa companhia dessa pessoa, a presença dessa pessoa já não mais existe. Então, toda aquela expectativa, tudo aquilo que colocaram na pessoa de Jesus foi embora. Foi embora, inclusive, de uma maneira cruel, porque ele foi morto não de qualquer maneira, foi crucificado publicamente, e muitas pessoas, que não entenderam muito bem a missão de Jesus na terra, zombaram, criticaram, enfim, desprezaram o seu ministério. Mas o que nos chama a atenção é que os discípulos ficaram muito frustrados. Alguns deles ficaram demasiadamente frustrados, porque eles não estavam preparados para isso. E nós, por mais que ouçamos a palavra do nosso Senhor, por mais que saibamos que Ele está presente nas nossas vidas, por mais que entendamos que Ele faz parte da nossa história, por mais que até tenhamos dele visões, revelações e promessas, ainda assim, muitas vezes nós não entendemos alguns mistérios do Senhor. Não entendemos algumas coisas que Ele faz em nossas vidas. Não entendemos alguns propósitos que Ele faz com as nossas vidas. E com os discípulos não foi diferente. Porque uma coisa, irmãos, é você falar que tem fé, falar que vai seguir quando está presente com a pessoa. Outra coisa é quando a pessoa está ausente. Será que a sua fé vai ser a mesma? Será que a sua alegria vai ser a mesma? Será que o seu entusiasmo vai ser o mesmo? Imagina uma pessoa que você tem mais apego, mais afinidade aqui na igreja. Uma pessoa que você gosta demais aqui na igreja. Claro que eu não vou comparar essa pessoa com Jesus, não é isso. Mas entenda uma coisa. E se essa pessoa, tomara que isso nunca aconteça, mas e se essa pessoa sai da igreja, você vai sair também? Se essa pessoa, de repente, que você confia tanto nela, que você admira ela, de repente ela recai na fé, desvia do caminho do evangelho, você vai desviar também? Porque o mal do ser humano é se apegar demais com quem não deve se apegar. Com Jesus, eles deveriam se apegar, acreditar, seguir e continuar firme na fé. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O nosso Senhor sabe a debilidade, a fragilidade que é o ser humano. E vocês acham que Jesus não sabia que os discípulos, muitos deles iriam abandonar a fé? Iriam para um outro caminho? Porque Emaús era um outro caminho, não era Jerusalém, era um outro caminho. Era um caminho que seguia para uma aldeia. Talvez um deles morasse lá. Mas era um outro caminho, era um afastamento de tudo aquilo que aconteceu, que foi foco, que foi a morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira às 3h, e aqui nós estamos falando aproximadamente das mesmas 3h, só que do domingo, do terceiro dia da ressurreição. E a Bíblia diz aqui que foi distante de Jerusalém 60 estádios.
aproximadamente 10 a 12 quilômetros. É como se eu e você andássemos a pé daqui até Santo André, um intervalo de 2 horas e 30 minutos. Ou daqui, vou colocar o Marco Zero de Diadema até o metrô Praça da Árvore a pé, no intervalo de 2 horas e 30 minutos. Porque nós vamos ver na palavra que um determinado percurso já se fez tarde. Então, foi um pouquinho depois das 3 horas esse encontro. Eles estavam lá caminhando, frustrados, angustiados, tristes, abatidos. Sabe aquela angústia de morte? Era essa angústia que estava no coração deles. Angústia de morte, de tristeza. E agora o que será de nós? O que nós vamos fazer da vida? Porque quando você perde uma pessoa que você tanto confia, que você sabe, conta demais com ela, é isso que sobe ao coração. É uma frustração muito grande. Qual de nós não já perdemos alguém que tantos confiamos? Que tantos tivemos apego, e quando essa pessoa vai embora, ou na morte, ou até mesmo na nossa companhia, da nossa presença, não ficamos frustrados. Cito aí alguns exemplos de uma pessoa que você trabalha muitos anos na empresa, e de repente essa pessoa é mandada embora. Como que você vai ficar? Poxa vida, aquela pessoa foi mandada embora. Aí no outro dia, o ambiente de trabalho parece que fica um vazio, porque a voz daquela pessoa ainda ecoa, a presença daquela pessoa ainda, parece que ainda você sente o cheiro do perfume daquela pessoa, dos movimentos daquela pessoa. Aquela bancada, aquela mesa fica vazia, você fica imaginando, poxa, até ontem essa pessoa estava aqui, hoje não está mais. É esse sentimento muito mais forte que subiu ao coração desses discípulos. A frustração total. Vamos embora, vamos caminho adentro. Vamos caminhar para qualquer outro destino. E esse destino era Emaús. Uma cidade que distava a 60 estádios, 2h30 de caminhada. E aí o nosso Senhor, que conhece a nossa fragilidade, aparece no caminho. Por isso que o título é a revelação de Jesus no nosso caminho. E eu me alegro porque nós sabemos que nós somos desculpa a expressão, tão bobos, tão inocentes, que às vezes nós nos damos conta quem está do nosso lado. Nós sentimos o vazio, nós sentimos a frustração, nós sentimos a tristeza, nós sentimos a angústia, que são sentimentos humanos, que eu e você não temos como, mesmo sendo cristão, nós não temos como fugir desses sentimentos. Não temos para onde correr. Mas o nosso Senhor, que é consolador, que é amigo, nas horas mais difíceis da vida, que é o nosso conselheiro, que nos dá instruções de sabedoria que nós jamais imaginaríamos para determinados momentos da vida. Ele se revela. E aí, ao se revelar, chega e começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? Por que este abatimento? Por que tamanha tristeza? É como se Jesus olhasse profundamente nas entranhas da vida de cada um deles. Porque é assim que ele faz. Não é à toa que o Salmo 139 diz: Tu sondas e me conheces. Sabe o meu assentar, o meu levantar. Antes que houvesse uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me sondava. Para onde fugirei da presença do Senhor? Se for até o céu, tu estás. Se fazer a minha cama no Seol, no abismo, no profundo abismo, tu também lá estás. Nós não temos como escapar das mãos poderosas do nosso Senhor, porque Ele nos ama e nos conhece. E nós temos esse consolo em primeiro lugar. Ele nos ama e nos conhece. Aí Jesus, falando com eles, diz: vocês estão arrazoando entre vós. O que vocês estão arrazoando? Mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? É como se fosse algo que a cidade inteira ficou sabendo, e iria ficar sabendo durante anos, como é até o dia de hoje. E só você não sabe disso? Como assim, só você não sabe do que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? O Cristo, aquele que nós acreditávamos que iria restaurar Israel, homem poderoso em palavras, homem que quando pregava juntava multidões,
Você não sabe que ele faleceu, que ele morreu, que ele foi crucificado? Você não sabe que os sacerdotes, os príncipes pegaram, mataram ele? Você não sabe disso? Uma notícia tão importante como essa, isso sem existir jornal, sem existir internet, sem existir qualquer tipo de mídia, sem existir WhatsApp, mas você não sabe disso, porque isso é um assunto que não tem como escapar, todo mundo está sabendo disso, só você não sabe disso. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, vocês são nécios. Vocês sabem sim disso, vocês conhecem isso, mas está faltando algo que vocês não sabem. Porque na verdade sempre falta algo que nós precisamos saber, irmãos. Sabe qual é? A vontade de Deus. Os propósitos de Deus. Nós não somos oniscientes. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos congregar. Por isso que nós precisamos muitas vezes fazer um pedido de oração para o irmão que é de oração. Quando você tiver que fazer um pedido de oração, faça um pedido de oração para o irmão que é de oração. Porque você sabe que ele vai orar pela tua causa. Porque nós não somos oniscientes. E Jesus, é claro que sabia disso. Aí Jesus começa a discorrer e a pregar desde Moisés aos profetas. E tudo que aconteceu sobre ele em todas as escrituras. Jesus começa a ser o professor, o mestre dos mestres para esses discípulos. Imagine, 2h30 de pregação. Nós pregamos, às vezes, meia hora aqui. Eu lembro do apóstolo Paulo. Pregou lá do anoitecer até de madrugada, ao ponto de um jovem cair da janela, morto. Ele foi lá, orou e o jovem ressuscitou. Ele depois continua a pregar a palavra de Deus. Olha como que era maravilhoso. Hoje, se nós pregamos meia hora, a pessoa fala: não vejo a hora de terminar. Mas Jesus, irmãos, conhecendo a necessidade, a carência de entendimento, Jesus sabendo que era preciso trazer de volta a convicção ao coração destes 2 discípulos, Jesus não arredou o pé dos ensinamentos de mostrar e revelar as Escrituras para eles. Porque não tem coisa melhor, não tem coisa mais fantástica, não tem coisa mais poderosa nesta terra do que a palavra de Deus. Se eu pregar, posso falar de política, posso falar de futebol, posso falar do bairro, posso falar da cidade, posso falar de vários assuntos que englobam a nossa sociedade. É uma coisa. Mas quando se fala da palavra de Deus, essa transforma, porque esta é viva e eficaz. É a única que levanta o homem. É a única que transforma o pecador numa vida salva, limpa e remida no sangue de Jesus. É a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui e não seja ainda, mesmo sendo um culto de ceia, não tenha aceitado Jesus como teu Salvador. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus convence do pecado, do juízo e da justiça, para que você seja uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Porém, você já é crente, lavado e remido do sangue do Senhor, mas só Deus sabe como que você está aqui nessa noite. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer: a palavra de Deus, aleluia, ela renova o teu espírito nesta noite. Porque foi isso, exatamente isso, que Jesus fez com esses 2 discípulos. Era a única coisa que poderia levantá-los, é a palavra do Evangelho, a palavra da convicção. 2h30, o coração desses 2 discípulos, tristes, abatidos, sem perspectiva, sem esperança, sem qualquer tipo de motivação. E conforme Jesus pregava, a alegria começava a voltar, a força começava a voltar, o ânimo começava a voltar, a fé começava a voltar. Aí chegou um certo ponto que o destino chegou, a aldeia chegou. E eles olham para Jesus e falam assim: olha, Jesus ele faz para ir para o outro caminho. E esse discípulo fala assim: não, Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde. Quem não quer a presença, irmãos, de Jesus Cristo nas suas vidas? Quem não quer a presença, quem não quer ficar
quando a palavra de Deus está sendo degustada, está sendo, sabe, alimentada dentro dos nossos corações, da nossa vida. Quem não gosta disso, irmãos? A coisa mais gostosa é falar de Jesus, é ouvir de Jesus. A coisa mais transformadora é ouvir a palavra do nosso Deus. Fica conosco, porque já se faz tarde. E quantas coisas se faz tarde, irmãos? Quantas coisas se faz noite? Quantas coisas se faz, sabe, ao alvorar de um outro dia, de uma outra perspectiva do dia. Mas quando Jesus está conosco, nós dissemos para Ele: olha, Senhor, fica conosco, continua falando, continua alimentando, continua me fortalecendo, fica comigo, Senhor, continua, Senhor, porque é isso que eu preciso, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso para continuar de pé nessa jornada. Sabe o que significa isso? É não largar a mão de Jesus. Você pode ter um emprego extraordinário, uma pessoa extraordinária do seu lado. Você pode ter coisas maravilhosas nesse mundo que pode acontecer na sua vida, mas nunca largue mão de Jesus na sua vida. Repita a mesma palavra, não precisa repetir agora, estou só expondo aqui. Repita a mesma palavra que eles disseram: fica comigo, Senhor, porque às vezes faz-se tarde na minha vida. E para ficar cedo e ficar constante, o Senhor precisa estar presente todos os dias na minha vida e na sua vida. Aí Jesus aceitou o convite. Olha que coisa maravilhosa, né? Se eu e você o convidarmos, Ele jamais vai dizer: não, não quero ficar na tua casa. Porque a Bíblia diz de um certo Zaqueu, que Jesus falou para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. Não foi Zaqueu que falou: olha, vem na minha casa hoje, porque eu vou preparar um almoço especial para você. Não, Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu preparou um excelente banquete. Esses discípulos, Jesus chega com eles na sua casa, vai lá na mesa, pega-se um pão, um alimento, até para confortar, depois de uma longa caminhada de 2h30, Jesus, Ele pega o pão, abençoa. Irmãos, quando Jesus está na nossa casa, eu posso passar a luta que for, você pode passar a luta que for, mas enquanto Jesus estiver levantando o pão nosso de cada dia, aleluia, não vai faltar, aleluia, na sua vida. As coisas podem estar assim ruim, mas não vai faltar, aleluia, a bênção do Senhor na sua casa. Por mais que seja só um pão, ou um pedaço de peixe, mas saiba de uma coisa, ele faz parte da nossa alimentação, faz parte do nosso cotidiano. Conta com Jesus, sabe, ao almoçar, ao tomar café, ao jantar, ao colocar qualquer alimento na sua mesa. Conta com a oração também intercessora de Jesus para nunca faltar. Não é à toa que o Salmo 23 diz o quê? Repita comigo, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele está sempre levantando o pão. Já tive momentos muito difíceis na minha vida, muito. Hoje, graças a Deus, estou vendo um momento bom, muito bom. Mas qual de nós já não passou momentos de perrengue, de falta de dinheiro, de falta de muita coisa? Mas se não faltar Jesus, na verdade você tem tudo. Porque nos momentos mais difíceis, eu falei: Senhor, o Senhor é o Deus proverá, o Senhor não vai deixar faltar. E realmente, o Senhor não deixou faltar. Às vezes a gente faz jargão da palavra, né? Do azeite da viúva, de coisas extraordinárias, da multiplicação dos pães. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias. É que às vezes nós não enxergamos, mas ainda está acontecendo nos nossos dias grandes milagres do Senhor. Não foi só ontem, não, ainda está acontecendo. Porque eu conheço pela palavra, Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para concluir, para finalizar aqui, Jesus, Ele ora, abençoa e vai embora. Vai embora? Será que vai embora? Não foi embora.
Aí os discípulos sozinhos conversam, mas não ardia quando ele falava. A Bíblia diz que os olhos deles foram desvendados, eles entenderam que era Jesus. Porque qualquer homem pode pregar para você, mas Jesus, irmãos, a revelação de Jesus, ela é diferente. Ela é diferente. Não ardia o nosso coração quando ele falava? Sabe o que aconteceu? Eles não foram de Jerusalém para Emaús? Eles não foram embora da cidade onde Jesus morreu? Eles não correram, não foram para o outro caminho? A Bíblia diz, você pode acompanhar comigo, eu estou aqui fazendo um resumão. Rapidamente, depois que eles comeram, que Jesus foi embora, eles se levantaram. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para Jerusalém. É porque, aleluia, é lá, a minha missão, o meu trabalho, aonde eu tenho força para continuar, para pregar o Evangelho. Porque esses 2 discípulos, segundo a história, fizeram parte dos 70 discípulos. E às vezes nós queremos ir embora, mas Jesus fala assim, não, acabou, volta, porque você tem missão para fazer. Mas Ele dá essa força para nós, irmãos. Eu tenho certeza absoluta nesta noite, que nós estamos recebendo motivação e força para continuar, porque a vida a qual nós estamos vivendo nesse século 21 não é nada fácil. Às vezes para mim está uma situação boa, mas para você às vezes não pode estar. Mas eu vou falar uma coisa para você, vamos continuar juntos na mesma jornada. Emaús significa, irmãos, significa afastamento do Senhor, significa distância do Senhor. Jerusalém significa a bênção do Senhor, a força do Senhor, a missão do Senhor, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Onde você quer estar? Em Emaús ou em Jerusalém? Aonde nós queremos estar? Em Emaús ou em Jerusalém? Eu prefiro estar em Jerusalém. Para concluir aqui alguns tópicos que eu separei. Quando estamos com Jesus, ou sem Jesus, nós ficamos sem esperança. Com Jesus nós temos a esperança renovada. O Senhor conhece as nossas frustrações e tristezas e sempre está disposto a nos consolar através da sua palavra e presença. Ele caminha conosco mesmo que não percebamos. Ele nos ensina em todo o tempo. Quando encerra a jornada, percebemos o quanto Ele foi conosco e nos abençoou em todo o tempo, mesmo nós não enxergando. Sempre devemos convidar Jesus para morar em nossas casas, em nosso lar, em nossa vida, seja ela física ou espiritual, seja ela o que for, alma, corpo e espírito, vida como geral, temos que convidar Jesus para estar conosco em todo o tempo. Ele muda o nosso estado de espírito. No lugar de tristeza e frustrações, reinará a paz, a fé, a confiança, a esperança, a força para continuarmos nessa jornada. No lugar de Emaús, devemos estar sempre em Jerusalém. Amém? Pode soltar o louvor aí, Gustavo. Nós vamos louvar esse hino. Eu já passo para o pastor Manuel. Pode aumentar mais um pouco o playback, por favor. Quem conhece pode louvar comigo, amém? Caminhando do meu lado, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer.
renascer. Foi no partir do pão que eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se você nela abrir. Por isso ardia o meu coração quando Ele falava. Era o céu em mim. Jesus está conosco todos os dias, creia nisso. Ele conhece a tua vida, a tua trajetória, o teu caminho. Aleluias. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se a sua porta abrir. Por isso ardia o meu coração quando Ele falava. Era o céu em mim. Por isso ardia o meu coração quando Ele falava. Era o céu em mim. Obrigado, Jesus. O Senhor seja louvado. Pastor Manuel.